Olá a todos, aqui é o professor Bruno César, professor da disciplina de Análises Químicas e Físicas Ambientais do Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú. Na aula de hoje, estaremos dando continuidade ao conteúdo de métodos eletrométricos e dando mais ênfase à determinação da turbidez, parâmetro de extrema importância para a caracterização de corpos hídricos, o que está intrinsecamente relacionado ao nível de poluição que os corpos aquáticos assumem. A turbidez, por definição, como o próprio nome já reporta, tem a ver com o nível de turvação que uma amostra aquosa pode apresentar. Então está relacionado ao teor de material particulado não dissolvido que esteja presente naquela amostra. Então, por definição, o termo turbidez é aplicado a águas contendo materiais em suspensão que interferem na passagem de luz através da superfície, causando absorção e dispersão desta mesma luz, ao invés de sua transmissão em linha reta. Essa ocorrência de material em suspensão na fase aquosa proporciona uma diferença quanto à tonalidade daquela água, ao aspecto visual que aquela amostra possa vir a ter. E a depender desse material que cause turvação, você pode classificar ela como uma amostra que apresente um nível de poluição relativamente grande e, consequentemente, os processos de tratamento para essa mesma água poderão ser mais complicados e onerosos. Bem, a causa para a ocorrência da turbidez em amostras aquosas vai, obviamente, de encontro à presença de materiais em suspensão. E vale salientar que materiais em suspensão eles podem ter diferentes tamanhos que são subclassificados em dispersões do tipo coloidal ou dispersões grosseiras. As dispersões coloidais são aquelas de tamanho diminuto, que variam desde 1 a 1000 nanômetros. Geralmente a presença de sais favorecem as dispersões coloidais. Enquanto que materiais com um tamanho de partícula superior a 1000 nanômetros já são classificados como dispersões grosseiras. Então você vai ter lá material solidificado, resto de matéria orgânica e assim vai por outros exemplos que estão classificados diante desse tamanho de partícula. Né? Essas partículas que causam turvação da água são originadas de diferentes fontes, que vão desde a erosão da água sobre as próprias rochas presentes no local onde essas águas permeiam, o arraste de material das margens, o lançamento de despejos domésticos e industriais, obviamente isso aqui tem a ver com o nível de poluição, e o crescimento de micro-organismos, especificamente as algas, devido ao lançamento de nutrientes na forma de nitrogênio e fósforo. Então, por exemplo, a turbidez ela pode estar muito bem relacionada ao potencial de eutrofização que uma amostra possa vir a possuir. Né? Uma vez que num processo de eutrofização há um descarte não controlado que leva a um aumento exacerbado dos níveis de nutriente presente na água, pode ocorrer uma proliferação muito grande do nível de algas e, consequentemente, aquela água vai passando a se apresentar com turvação incrementada. A turbidez ela tem três aspectos bem definidos do ponto de vista ambiental a serem estudados. O primeiro deles é que a presença de material particulado no meio, consequentemente, vai ocasionar uma refração da luminosidade diferente de quando essa partícula não esteja presente. E aí o aspecto visual daquela água é imediatamente diagnosticado, é imediatamente visto de um ponto de vista negativo. Né? Qualquer partícula presente na água é associado a uma poluição ou a um sistema de tratamento não efetivo. Então ninguém quer beber uma água que tenha material particulado, porque obviamente a água para um consumo saudável, ela deve ser totalmente límpida, transparente, sem nenhum resquício de material em suspensão. Então, a água potável distribuída publicamente deve ser livre de turbidez.
Obviamente que existem níveis a serem alcançados, níveis de eficiência a serem alcançados, que é o objetivo da nossa aula de hoje, apresentar como esses níveis são mensurados. Qualquer vestígio de turbidez é automaticamente associado a uma possível contaminação, que foi o que foi descrito anteriormente. A turbidez dessas águas quando eu menciono, são águas brutas, águas que serão tratadas, levadas a uma estação de tratamento de água, elas devem também ter uma classificação ou uma qualidade de água apropriada para que o sistema de tratamento consiga, de fato, tratar esta água. E um dos principais aspectos a serem discutidos numa estação de tratamento de água é justamente o nível de material particulado que essa amostra possua. Se essa amostra possui um nível de material particulado, consequentemente uma turbidez muito elevada, os processos de coagulação química e de filtração através dos filtros de areia devem ser muito eficientes para que, quando alcançar a etapa de desinfecção, que é com a utilização de cloro, haja um mínimo de risco de formação de substâncias perigosas. Esse é um ponto a salientar, porque muitas vezes o material particulado ele tem composição orgânica que, quando não retirado nas etapas prévias à desinfecção, o cloro, que é o principal agente de oxidação utilizado nas estações de tratamento no Brasil, pode levar à formação de substâncias químicas perigosas como os trialometanos. Então, o processo de monitoramento do nível de remoção de turbidez deve ser constantemente realizado para fins de verificação da eficiência de coagulação química e filtração. Do ponto de vista de desinfecção, os materiais particulados eles podem servir como um escudo para que patógenos fiquem oclusos dentro da matriz sólida que esses particulados possuem. Então, o agente de desinfecção, por exemplo, não conseguiria alcançar um patógeno que estivesse escondido, ocluso, dentro desses particulados. Consequentemente, deve-se buscar amostras, águas, com o menor nível de turbidez possível. Bem, quanto à legislação, no Brasil, o padrão de potabilidade fixa a turbidez em, no máximo, uma UNT, unidade nefelométrica de turbidez. Essa aqui é a medida, é a unidade de medida para estudarmos a turbidez, UNT. Então, na saída da estação de tratamento de água, ou seja, na saída da ETA, as agências de tratamento de água estaduais devem garantir um padrão de turbidez de, no máximo, 1 UNT, ou seja, algo que visivelmente é imperceptível. E no ponto mais desfavorável da rede de distribuição, você pode alcançar até níveis de 5 UNT. Obviamente é um valor indesejável a ser alcançado, mas ainda assim permitido, devido aos problemas de logística que às vezes são alcançados pela distância desde a ETA até o ponto onde a água é distribuída. Então, pela legislação, é permitido até 5 UNT, o que ainda assim é um valor muito baixo. Então, esses valores de 1 UNT e 5 UNT são medidas, são determinações analíticas do nível de turbidez que essas amostras possuem. Mas como a turbidez é de fato mensurada? Bem, para entendermos o processo de determinação da turbidez, nós podemos simplesmente verificar a própria definição, como a maioria dos métodos que estamos tratando são desenvolvidos do ponto de vista de explicar como a metodologia é realizada. Sendo a turbidez, então, um parâmetro relacionado à presença de material particulado na água que causa uma turvação nela e, por consequência, uma dispersão ou uma refração da luz incidente, nós podemos fazer uso dessa própria definição para elaborar um método analítico para fins de determinação da turbidez. Então, a determinação da turbidez ela é baseada no fenômeno do espalhamento da radiação eletromagnética por partículas em suspensão presentes na amostra. A amostra ela está centrada nesse ponto aqui. Imagine que esse retângulo seja um recipiente que comporta a amostra líquida
e que esses pequenos grãos negros são representações da turvação, da turbidez que a amostra possui. Nesse sistema, utilizaremos uma fonte de radiação eletromagnética, o que nada mais é do que uma lâmpada, sendo essa lâmpada uma fonte emissora de radiação. Essa emissão incidente nós vamos designar de P0. Então, a lâmpada vai incidir sobre a amostra feixes luminosos, que a depender do comportamento da amostra, teremos diferentes consequências quanto aos mesmos raios luminosos. Parte da luz será transmitida pela amostra em linha reta, que é o que está acontecendo aqui em sentido longitudinal. Então, a amostra incide com a energia total, inicial, P0, e sai com a energia P. Obviamente, parte da energia ficou retida nas partículas ou foi dispersa em diferentes direções. O fato é que a energia transmitida, obviamente, é menor do que a incidente. Além desse percurso em linha reta horizontal, a luz também pode ter diferentes comportamentos em outros sentidos, como é o caso do espalhamento da luz em diferentes ângulos. E por que não também tentar monitorar e quantificar o quanto de luz está sendo espalhada? Então imaginem só uma radiação incidente e tendo também uma quantidade de luz que foi espalhada, né? Bem, em linha reta, nós estamos diante da medida turbidimétrica. Portanto, utilizaremos um detector turbidimétrico. Quando se trata do espalhamento da luz em diferentes ângulos, estamos diante de um detector nefelométrico. Estamos trabalhando com a nefelometria. Néfelo vem de nuvem e métrico vem de medida. Então, seria a medida da quantidade de material que causa uma nuvem, né? Essa nuvem aqui é que espalha a radiação. A escolha de um detector ou outro depende muito da quantidade de material particulado presente na amostra. Para termos, então, uma análise o mais eficiente possível, com sinal analítico de qualidade, é interessante que nós estejamos diante de uma maior atenuação possível da radiação incidente. Ou seja, aquele caminho que proporcionar uma maior variação de energia entre o que entra e o que sai, em sentido reto ou em sentido disperso, é que será o método de análise escolhido para reportar o resultado. Então, aqui está o sistema turbidimétrico que foi apresentado anteriormente, agora com acessórios esquematizados com mais fidelidade. A amostra fica centrada em uma cubeta de vidro, e aqui está a amostra com seu material particulado. No sistema existe uma fonte de radiação eletromagnética, que nada mais é do que uma lâmpada. Essa lâmpada é direcionada a sua potência incidente para a amostra. Parte da luz incidente é transmitida pela amostra em linha reta, alcançando um detector turbidimétrico. Em mesmo raciocínio, a amostra pode, em vez de ser transmitida, a radiação colidir com as partículas em suspensão e ser espalhada. E aí estaríamos diante dos detectores nefelométricos. Bem, amostra com elevada turbidez oferecem um melhor sinal analítico com o detector turbidimétrico. Então, imagine uma amostra que tem uma turbidez elevada, ou seja, com a quantidade de material em suspensão grande, a tal ponto de, às vezes, proporcionar uma dificuldade de visualizar a transmissão da amostra, a transmissão da luz pela amostra. Então, é natural de se esperar que a luz, ao incidir, ela seja, em grande magnitude, absorvida pelo material em suspensão e uma pequena quantidade de luz seja transmitida pela amostra. Nesse sentido, há uma atenuação da radiação incidente, da potência da radiação incidente muito grande. Então, o sinal analítico será, consequentemente,
confiável e útil para fins de determinação da turbidez. Porém, amostras pouco turvas são mais facilmente mensuradas por nefelometria. Imagine só agora pegarmos uma amostra de baixíssima poluição, um corpo hídrico de baixíssima poluição, com a quantidade de material particulado bem reduzida. Sendo essa quantidade de material particulado muito reduzida, haverá uma pequena atenuação da potência da radiação incidente. Ou seja, praticamente a mesma radiação que incide será igual à radiação que sai. Então o sinal analítico não será confiável. É mais interessante, em vez de mensurar nesse sentido, então, mensurar as quantidades de radiação que foram espalhadas. E aí, por isso, então, é que estamos trabalhando com a nefelometria. Em pequenas quantidades de material particulado, aquilo ali representaria um aspecto de nuvem. Néfelo vem de nuvem. Então, automaticamente, os equipamentos eles já trabalham no sentido de utilizar o detector apropriado. A escolha do detector depende das características da amostra. Ou será medida em linha reta, com a turbidimetria, ou será medida em diferentes ângulos através da nefelometria. Para a determinação da turbidez, utilizamos um equipamento específico para esse parâmetro, que é o turbidímetro. Volto a falar que os métodos eletrométricos eles assumem essa particularidade de termos por disposição um equipamento para cada medida. Para pH, você tem um pHmetro. Para condutividade, você busca um condutivímetro. E para turbidez, você tem que fazer uso de um turbidímetro. Então, o turbidímetro é um equipamento, na grande maioria dos fornecedores, disponível do modo portátil. Então, você pode utilizar ele em campo, é alimentado por bateria, e ele compõe nesse orifício aqui o espaço para você alocar justamente a amostra. A amostra ela é preenchida nessas cubetas e colocada nesse espaço, há uma tampa que veda a qualquer luz ambiente. Então, apenas a luz do próprio equipamento, aqui dentro tem uma lâmpada compacta que fica incidindo a radiação, e com os detectores turbidimétricos e nefelométricos colocados nesse mesmo espaço. Aqui então é apresentado os valores de turbidez a serem trabalhados e o display em que você vai configurar a curva de calibração do equipamento e obter o resultado de turbidez em si da amostra. A turbidez ela é bem utilizada para fins de caracterização de um corpo hídrico como um parâmetro importante para se avaliar o nível de poluição da água, mas também pode ser útil para diversas outras aplicações. Essa tabela apresenta uma série de espécies químicas que podem ser mensuradas através de reações químicas de precipitação, onde, obviamente, o precipitado irá gerar níveis de turbidez na amostra, que então estará associado ao nível de concentração dessa amostra, desse analito, melhor dizendo. Então, pode-se mensurar, por exemplo, o teor de prata, arsênio, telúrio, selênio, ouro, cloro, potássio, sódio, cálcio e sulfato, todas essas espécies químicas através de métodos turbidimétricos ou nefelométricos. E quem trabalha com monitoramento de micro-organismos pode também mensurar a taxa de crescimento desses micro-organismos através da turbidez ou nefelometria, uma vez que micro-organismo não se dissolve em água, se configura como um material em suspensão. Então, pode-se também fazer, o pessoal da microbiologia às vezes trabalha com o uso da turbidimetria como metodologia de acompanhamento da taxa de crescimento de micro-organismos. Bem, para o uso do turbidímetro e determinação consequente da turbidez, nós temos que primeiramente calibrar o equipamento, fornecer valores de referência ao equipamento para que, por comparação, tenhamos o resultado de turbidez de uma amostra desconhecida. Para isso, nós vamos então produzir o que se chama de curva de calibração. A curva de calibração é uma série de soluções padrão de um determinado analito em concentrações graduais que serão
lidas pelo equipamento para fins de referência. No caso da turbidez, o padrão de referência adotado é um padrão de Formazina. É um precipitado branco, homogêneo, que simula a turvação da água. Aqui está apresentado, por exemplo, uma curva de calibração de Formazina. Então vejo que esse padrão aqui vai desde 10 UNT, passando por 200 UNT, 1000 UNT até 4000 UNT. Quanto maior for o valor de turbidez, obviamente mais turva é aquela amostra. Todos esses padrões são então lidos pelo equipamento, armazenados quanto aos seus valores de referência, e aí sim você tem o equipamento apto a fazer a medida de turbidez da amostra que é desconhecida, uma amostra de água de reservatório, uma amostra da estação de tratamento de água, e assim vai. Bem, além da turbidez, nós podemos fazer uso de uma outra medida com o mesmo princípio relacionado à presença de material particulado em água, que é o nível de transparência. Os dois termos, turbidez e transparência, estão muito bem associados entre si, mas a metodologia de determinação é distinta. A transparência não se utiliza de um equipamento em si eletrométrico, como é o caso da turbidez. Mas nós vamos utilizar de um acessório muito simples que dá uma informação bastante útil do ponto de vista didático. A transparência ela mensura o grau de penetração da luz na água, sendo esta uma medida influenciada pela presença de partículas em suspensão, que é a turbidez, como vimos até então. Para essa medida, nós vamos utilizar esse acessório aqui, denominado disco de SEC. O disco de SEC é um acessório composto por um disco de duas cores, né? Bicromático, nós temos aqui o preto e o branco, e suspenso em um cabo de nylon, um cabo graduado, que tem aqui a sua medida de comprimento. Além de um peso para que você tenha um equilíbrio quando da imersão desse disco em água. A ideia é que haja a imersão do disco em diferentes níveis até que ele não seja mais observado. Quanto mais fundo o disco alcançar em termos de profundidade, menor será o nível de material particulado ou menor será a turbidez daquela água. Quanto mais rapidamente aquele disco sumir de visibilidade, isso indica que a turbidez daquela água é grande. Aqui estão algumas figuras representativas do uso do disco de SEC. O uso é muito simples, basta imergir o disco em água e verificar através do cabo que é graduado que profundidade é aquela em que não haverá mais a percepção visual do disco. Então pode ser feito diretamente em embarcação, se você tiver no ponto central de um reservatório, na margem do reservatório, e essa outra figura mostra muito bem a distinção, né, a possibilidade de você encontrar algo desse tipo, em que uma amostra é percebida a presença do disco de SEC até 1 metro de profundidade, enquanto que em outra amostra com apenas 0,1 metro, né, a 10 centímetros de profundidade, o disco de SEC já não é mais percebido, o que faz com que, obviamente, essa amostra assuma uma turbidez muito elevada e, consequentemente, isso deve estar associado ao nível de poluição que essa amostra possui. Então, com isso eu encerro a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido a ideia de abordar esse último método eletrométrico, método muito importante, fácil de ser mensurado, rápido, mas que fornece informações muito importantes do ponto de vista de caracterização de um corpo hídrico, né, que é associado ao nível de material em suspensão que a amostra possui. Turbidez e transparência. Até a próxima!